painel do nosso seminário. Pedimos a todos que se posicionem, os portadores de telefone celular que desliguem seus aparelhos, por gentileza. So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels when we're toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. I wanna take it to the world, but now I've come back again. Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to I know there's much is true. I know there's much is true. With a thrill in my head and a pill on my tongue, there's all the nerves that have just begun. Listening to Marvin all night long. This is the sound of my soul. This is the sound, always slipping from my hands. There's a time of its own. Take your deep night out to write the next line. Oh, I want you to know. I know there's much is true. I know there's much is true. Vamos dar início dentro de instantes ao 7º painel do Seminário Brasileiro sobre Advocacia Pública Federal, Futuro da AGU. Pedimos aos participantes que se posicionem para iniciarmos nossas atividades da tarde. Lembramos que os participantes que irão ao jantar desta noite devem trocar seus vouchers no hall de entrada, no credenciamento, para terem acesso ao jantar.
Vamos dar início dentro de instantes ao 7º painel do nosso seminário. Pedimos àqueles que ainda não se posicionaram que o façam por gentileza. Os portadores de telefone celular que desliguem seus aparelhos. Lembramos que o certificado de participação está disponível agora à tarde na recepção. E voltamos a lembrar que ontem foi perdida uma bolsa contendo um aparelho celular Nokia modelo N93. Quem por acaso tiver encontrado, gentileza deixar na recepção. As editoras presentes sortearam 80 livros e o sorteio já aconteceu por meio eletrônico. A organização do evento vai estar disponibilizando os nomes dos contemplados. Vamos pedir às pessoas que se encontram no hall de entrada que se posicionem no auditório para darmos início ao 7º painel.
Um, dois, três, som, teste, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, som, teste. Indo, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Três, som, teste, 1, 2, som, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dr. Marcelo Ribeiro Duval, advogado da União. Como palestrante, o Dr. Oscar Fiumara, Avvocato Generale dello Stato d'Italia. O ministro conselheiro da Embaixada Italiana, Dr. Ricardo Guariglia. E como convidado da mesa, o ministro José Antônio Dias Toffoli, advogado-geral da União. Excelentíssimo senhor advogado-geral da União. De alguns contatos que nós tivemos entre autoridades das duas instituições, né? E nós temos aqui também um exemplo, né, de colaboração no nosso, não só cultura jurídica, mas a própria cultura do povo brasileiro, muito ligado ao povo italiano. O próprio ministro Toffoli, por exemplo, pelo nome já vemos que descende de italianos, né? Eu vou inicialmente apresentar a Avvocatura dello Stato para vocês terem uma ideia, né, da estrutura. Nós conhecemos as instalações, fomos muito bem recebidos em 2006 por colegas, né, na sede em Roma, que também exerce função essencial de justiça. Fomos visitá-los porque tivemos aquele ímpeto de saber realmente qual a origem da nossa função, qual a origem das nossas carreiras. E nós encontramos na advocacia da Itália, me parece, o advogado Oscar Fiumara poderá até falar um pouco,
A origem da advocacia do Estado, o que me parece, é da Itália e da Áustria, numa separação italiana, né? E esse modelo foi expandindo e chegou também à Espanha, no Chile, Argentina, Equador também algo parecido. O nosso é bem mais similar. E atualmente o Avvocato Fiumara está implementando, ajudando a implementar na Albânia uma advocacia de Estado também, os mesmos moldes do italiano. E a advocacia do Estado, l'avvocatura dello Stato muito parecida è molto simile con la nostra struttura. que, na realidade, In realtà quello che cambia è la forma dello Stato italiano, che è praticamente unitario, bem federal, non è federato come il nostro, e anche a forma la forma parlamentarista, parlamentarista né, o presidenzialista, che ha la separazione dei poteri. Loro sono autonomi um pouco dos poderes, dai e poteri e i suoi membri sono pagati di forma isonomica ai magistrati italiani em toda a estrutura. in tutta la sua struttura, oltre ricevere una parcella di onorari di avvocati. Dopo farò questa domanda all'avvocato. Eu vou apresentar agora o nosso convidado. Presento ora il nostro invitato. L'avvocato è nato a Napoli nel 21 marzo del 1935, è stato approvato nei concorsi della magistratura e dell'avvocatura dello Stato e ha scelto l'avvocatura dello Stato. È stato nominato nel 1960 e ha cominciato a lavorare a Perugia. Si parlava e lui si è ricordato che ha lo stesso tempo di avvocatura dello Stato che l'età di questa capitale, 47 anni. Dopo è stato trasferito a Milano e dopo a Roma, che è dal 1972. Nel 1999 è stato nominato il vice avvocato generale e nel 2005 avvocato generale dello No Stato. curso da atividade profissional, o Avvocato Fiumara tratou de uma vastíssima gama de matérias. Vai do direito constitucional ao comunitário, do administrativo, incluindo o administrativo, o público econômico, o tributário e penal. Teve atuação também em representação da presidência do Conselho dos Ministros, nos juízos perante a Corte Constitucional, do contencioso entre Estado, ente central e regiões. Eu vou falar um pouco mais devagar por causa da tradução. Nas problemáticas, principalmente sobre direitos fundamentais, e na representação do governo italiano em contenciosos comunitários da Comunidade Europeia, para a garantia dos interesses nacionais e europeus. Ele é diretor responsável pela Rassegna dell'Avvocatura dello Stato, é autor de numerosos livros escritos e participou de vários seminários jurídicos. Paralelamente, ele também exerceu cargos de conselheiro jurídico da Junta da Comunidade Europeia do Senado, conselheiro-chefe do ofício legislativo e chefe de gabinete de alguns ministérios, e é membro
do Conselho Superior de Minérios. Atualmente ainda exerce papel de membro da Comissão Central de Impostos, é presidente da Comissão Técnica de Hidrocarbonetos e Geotermia do Ministério do Desenvolvimento Econômico, membro do Comitê Operativo da Escola Superior da Administração Pública e presidente de alguns comitês de fiscalização de grupos de empresas em administração extraordinária. É intitulado Cavaleiro da Gran Cruz da Ordem ao Mérito da República Italiana. Avvocato Fiumara, seja bem-vindo ao nosso país e gostaríamos agora de ouvir umas palavras para saber um pouco mais sobre a avocatura do status, sim, no âmbito internacional, mas se quiser também falar um pouquinho sobre a estrutura da sua instituição, será bem-vindo. Com a palavra, o nosso convidado. L'avvocato generale Oscar Fiumara. Obrigado. Obrigado a vocês todos, ao senhor advogado-geral, aos colegas ilustres, senhor ministro Guarulha, autoridades, sim, senhoras e senhores. Eu sou... É uma grande honra para mim, ao mesmo tempo é um grande prazer também participar deste encontro de vocês, que representa um momento de grande interesse, mesmo para a avocatura do Estado italiano. Nós italianos e vocês brasileiros estamos unidos por uma cultura comum. Nós temos origens comuns, em grande parte. Estamos unidos por tradições e por sinais inconfundíveis. Quase simbolicamente eu lembro também que Brasília nasceu em 21 de abril de não muitos anos atrás, tem a mesma data de nascimento de Roma, que é também tradicionalmente faz o aniversário em 21 de abril. Roma é um pouco mais tem alguns anos mais, mas essas ligações que existiram e continuam a existir são de muito interesse, de grande interesse. Mas essa não é a primeira ocasião de um encontro entre os advogados do Estado brasileiros e italianos, porque já houve alguns encontros, seja a nível institucional, em alguns seminários sobre direito internacional que nós tivemos, que nós realizamos, em que nós, em determinado momento, éramos adversários. Isso forma parte da nossa profissão. Às vezes nós somos adversários, às vezes estamos trabalhando na mesma linha. Hoje nós tivemos encontros mesmo em Roma, com a visita de alguns advogados da União e algum tempo atrás, e em Recife, com representantes da associação de vocês e da Associação Unitária dos Advogados do Estado Italianos. Para mim, então, é um prazer enorme poder renovar os nossos vínculos, nossas ligações de amizade. Eu acredito que esta será uma nova, poderá dar um novo impulso, não somente no sentido de para que nós nos conheçamos mais, mas poder desenvolver, trocar experiências, intercambiar experiências e talvez prolongá-las, como nos foi pedido por outros países, e isso acontece com muita frequência, por outros estados. Eu tinha preparado com certeza um texto, não é, sobre a estrutura
é a nossa atividade. Eu não vou ler esse documento, ela fica depositada nos vossos anais. Se vocês tiverem interesse de ler, a organização do seminário poderá oferecê-la a vocês. Eu vou, então, fazer algumas considerações livres, brevemente. Eu lembro a vocês o que é a Avvocatura do Estado italiano. Nós, 30 anos atrás, nós tínhamos uma curiosidade, porque a advocacia do Estado italiano, em 1976, ou seja, há mais ou menos 30 anos atrás, ela estava cumprindo 100 anos de vida, os primeiros 100 anos de vida, o primeiro centenário. Naquela ocasião, nós organizamos em Roma um seminário, que depois não houve mais, não se repetiu, porque teria sido importante fazê-lo, em que nós nos convidamos para participar. Não, eu peço desculpas, mas lamentavelmente eu não conheço a língua portuguesa. Eu estou obrigado aqui a falar italiano e a trabalhar com os intérpretes. E eu agradeço também a eles por essa colaboração. Nós convidamos todos aqueles administradores que tinham a tarefa de defender legalmente as várias administrações do Estado. Eles vieram em Roma representando aproximadamente 70 países. Lamentavelmente, o Brasil naquele momento não estava ainda representado. Era em 1976 isso. Nós descobrimos que os sistemas de defesa jurídica em todo o mundo, na América, na Ásia, na Europa, na Austrália, na África, podiam ser divididos em 3 setores. Havia muitos países que utilizavam, e ainda utilizam, e naquela época também, e ainda hoje, eu acredito, escritórios em cada órgão de administração do Estado, de cada ministério, que deveriam, quando entravam em alguma causa jurídica, eles utilizavam advogados livremente. Outro sistema era o sistema o que nós chamamos na Itália do Ministério Público, que nos países latinos, sobretudo, é a Procuradoria Geral. E nos países anglo-saxônicos, é a Attorney General, ou Supervisor General, conforme os casos. Nós temos um magistrado, um juiz, que ao mesmo tempo, contemporaneamente, representa o Estado, os poderes e o poder político do Estado. Ele cumpre essa função penal e, ao mesmo tempo, paralelamente, ele cumpre também defende os interesses patrimoniais do Estado. O terceiro modelo, o terceiro sistema, que é aquele que faz com que a Itália seja parecida ao Brasil de hoje, é a Áustria também, a Espanha, a Grécia, Chipre, a Albânia, Marrocos, Egito, tantos outros estados, é aquele sistema de uma estrutura que se chama a advocacia do Estado, ou pública, ou algo parecido, e que é composta por um grupo de funcionários que tem por tarefa, como advogados que são funcionários, que têm por finalidade específica a defesa dos interesses do Estado fora, por cima da ação, independentemente da ação punitiva de caráter penal. Qual é destes sistemas o melhor? Nós não podemos afirmá-lo. Cada país tem as suas próprias características, cada país tem o seu próprio regime jurídico, cada país, portanto, considera que pode fazer uma escolha ponderada, levando tudo isso em consideração. Vamos procurar ver um aspecto comum entre todas essas estruturas. O que representa a advocacia do Estado? Agora eu vou dizer a advocatura do Estado, a advocacia do Estado, mas eu posso dizer um órgão de defesa do Estado, qualquer que seja este. É o fruto da democracia.
Este é o dado talvez mais importante, fundamental. Num Estado absoluto, absolutista, o soberano absoluto não tem necessidade de advogados para defender os seus interesses, porque ele os defende sozinho, com o seu poder, com a sua supremacia, com o seu comando. O cidadão não tem nenhum direito nem defesa com relação ao soberano. Com o iluminismo, e depois com a Revolução Francesa, por sorte, este conceito foi caindo em desuso e pouco a pouco conseguiu-se chegar a um sistema no qual mesmo o próprio Estado é submetido ao julgamento de um juiz imparcial. Mesmo o cidadão comum tem o direito de ver os seus interesses tutelados com relação ao próprio Estado. Mas, obviamente, nós chegamos a isto gradualmente, lentamente. Primeiro, os soberanos, os monarcas, a monarquia começaram, iluministas, ainda não democráticos, começaram a submeter os próprios interesses patrimoniais ao julgamento, ao controle de um órgão imparcial. Mas somente num segundo momento, e relativamente recente, mesmo o exercício dos poderes de supremacia do Estado foram submetidos ao juízo de um juiz, ao controle de um juiz, onde a necessidade do Estado de munir-se, daí a necessidade de munir-se de defensores próprios para poder colocar-se no mesmo nível do cidadão. Portanto, quando nós falamos de advocatura, ou advocacia do Estado, ou instituições semelhantes, nós não falamos de um privilégio do Estado, mas falamos de um reconhecimento por parte do Estado dos direitos dos próprios cidadãos, os quais devem ser representados seja com relação aos interesses simplesmente patrimoniais do Estado, mas também com relação às atividades administrativas exercidas pelo Estado, através do qual esse Estado exerce o poder, mas cuja legitimidade deve ser submetida ao julgamento dos juízes, ou onde considere, ou quando o privado considera que os seus interesses tenham sido lesados. A advocatura do Estado italiano, nós, no início, éramos uma advocacia erarial, assim se chamava no início. Nós nascemos em 1876, pouco depois da unificação da Itália, para a qual contribuiu Garibaldi, eu vou lembrar aqui, que como herói dos dois mundos, contribuiu também para a história do Brasil, não é isso? Após a unificação, nós chegamos rapidamente a constituir uma advocacia erarial, assim se chamava, porque era um órgão dependente do Ministério das Finanças e tratava de interesses patrimoniais do Estado. Pouco a pouco, com o passar dos anos, a advocacia italiana desenvolveu
as suas competências se liberou-se da tutela da supremacia de um determinado ministério e tornou-se a advocacia do Estado na sua unidade, ou seja, com plena autonomia, plena independência e uma competência que é muito ampla e representa todos os aspectos da administração do Estado, além daquelas instituições que representam os interesses do Estado, mesmo fora, na parte externa, aos ministérios considerados individualmente. Com certeza, a reviravolta fundamental, o grande passo da advocacia do Estado italiano ocorreu após a conclusão da Segunda Guerra Mundial. Com o advento da Constituição Republicana, instituiu-se uma corte, um tribunal constitucional. Os direitos dos cidadãos tiveram uma proteção bem maior e o Estado italiano desenvolveu relações internacionais que o conduziram à posição de ser o primeiro fundador, entre outros 5 países da própria Comunidade Europeia, porque a Comunidade Europeia nasceu na Europa com apenas 6 países: a Itália, a Alemanha, a França, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. Pouco a pouco, a comunidade foi aumentando e hoje está composta por 27 estados europeus. Com o advento da Constituição Republicana e o desenvolvimento das relações internacionais e o desenvolvimento da economia italiana em tantos setores, nos mais variados setores, com certeza houve uma ampliação e um reforço, um fortalecimento das competências da advocacia do Estado, que a conduziram a ser hoje uma instituição que se interessa por todos os âmbitos político, econômico, jurídicos da nossa nação. Nossos deveres ou tarefas essenciais, quais são? Em primeiro lugar, a representar o governo frente à Corte Constitucional. Na nossa Corte Constitucional, nosso Tribunal Constitucional corresponde ao vosso Tribunal, Superior Tribunal Federal, e tem competências muito semelhantes. Nem todas as competências que o vosso Tribunal, o Superior Tribunal tem, porque a nossa Corte Constitucional julga somente as compatibilidades das leis do Estado e das leis regionais com relação à Constituição republicana e julga também os conflitos de atribuições entre os poderes do Estado, além de alguns procedimentos de impeachment, por exemplo. Nós, como advogados do Estado, representamos o governo frente à Corte Constitucional, não somente em defesa das leis, mas às vezes também representando a Corte, analisando e apresentando a fragilidade de algumas leis e manifestando nós mesmos as nossas perplexidades e, na eventualidade, a possibilidade de declarar não compatíveis com a Constituição determinadas leis. Para fazer isso, obviamente, nós temos que sentir e ouvir a palavra do governo, porque
onde se faz uma escolha política, a decisão política é do governo, nós podemos e devemos cumprir o nosso dever, que é aquele de sinalizar quais sejam as exigências jurídicas de determinado ato. Muitas vezes o governo nos ouve de maneira preventiva antes de tomar uma decisão de defender ou não defender determinada lei. No âmbito internacional, a advocacia do Estado italiano exerce muitas funções. Não muito frequente é a defesa que a advocacia do Estado italiano faz frente à Alta Corte Internacional de Justiça de Haia, pelo simples motivo que as causas que são apresentadas naquela corte são contadas no mundo, a nível mundial, na ponta dos dedos. Mas aquelas poucas vezes em que a Itália teve que se apresentar frente a essa corte, a advocacia do Estado cumpriu a sua parte frente à Corte Internacional de Haia. Outro campo de atividade nosso é frente à Corte Europeia dos Direitos do Homem, onde nós nos apresentamos somente nas causas mais importantes. O governo italiano às vezes é acusado de ter violado alguns dos direitos fundamentais do cidadão. Lamentavelmente, um dos problemas que os quais sofre a Itália e com a Itália tantos outros países da Europa e do mundo é a lentidão crônica da justiça, onde lamentavelmente nós não conseguimos nunca obter uma justiça em tempos razoáveis, com prazos razoáveis. E isto nos cria muitas dificuldades. Também, do ponto de vista do direito internacional, nós defendemos muitas questões em arbitragens internacionais, onde o juiz nomeado pelas partes, ou seja, o árbitro, não sendo fruto de uma determinada nacionalidade ou nação, frente a esses juízes nós podemos tranquilamente cumprir o papel de defensores. Nós tivemos também controvérsias com o Brasil, atividades também de apoio legal. Nós exercemos esta função com relação às atividades da Itália no exterior. Nós, evidentemente, não podemos defender o Estado italiano representando-o legalmente frente a um tribunal nacional no exterior. Se nós temos uma controvérsia frente a um juiz brasileiro, aos juízes brasileiros, naturalmente nós não podemos defender, nós, advogados do Estado, os interesses italianos no Brasil, diretamente. Mas nós podemos prestar ajuda aos advogados brasileiros, aos quais os quais contrataremos para que haja a tutela dos nossos interesses em cada país. Portanto, esta é uma atividade que pode ser também dirigida no sentido contrário, onde haja necessidade por parte do governo brasileiro de tutelar seus interesses do Estado brasileiro, neste caso, na Itália. Nós não somente podemos, com a ajuda dos advogados do Estado brasileiro, nós poderíamos defender diretamente os interesses do Estado brasileiro devido a um acordo, uma convenção existente entre a Itália e o Brasil. Nós estamos sempre à disposição porque a nossa lei permite defender frente aos nossos juízes os interesses de estados estrangeiros que nos façam esse pedido. Mas nós tivemos muito recentemente problemas com relação à recuperação de obras de arte italianas importantes que tinham saído ilegalmente, ilegitimamente da Itália, que tinham sido compradas
de uma maneira muito suspeita por alguns museus. E hoje, estas obras de arte estão retornando à Itália, graças à atuação, evidentemente, dos advogados do Estado, dos advogados dos países onde essas obras de arte se encontravam, mas também com a ajuda da advocacia do Estado, que fornece os elementos para a defesa frente aos juízes nacionais. Entretanto, a parte mais importante que eu deixei por último desse ponto de vista do direito internacional para nós é constituída pela nossa atividade frente à Corte de Justiça das comunidades europeias. E talvez este seja o aspecto mais interessante da nossa atividade que projeta-se no futuro e pode também referir-se a não somente à Europa, mas também chegar aos outros continentes como modelo. Vocês sabem que a comunidade europeia que foi constituída há uns 50 anos, primeiro por esses 6 países que eu mencionei, e atualmente é constituída por 27 estados, criou um direito comunitário. Um direito comunitário que já é quase um direito europeu, porque 2/3 da Europa já estão incluídas na comunidade europeia. Este direito comunitário, criado pela comunidade com a participação, obviamente, de todos os estados, é um direito diretamente aplicável em cada um dos estados. Portanto, o direito europeu, comunitário europeu, prevalece sobre o direito nacional e os juízes nacionais, frente a uma lei nacional que não seja compatível com a lei comunitária, devem aplicar a lei comunitária e não aplicar a lei nacional. Obviamente existem grandes problemas de interpretação das normas comunitárias, mas para resolver estes problemas foi criada em Luxemburgo a Corte de Justiça de Leis Comunitárias Europeias, que é formada por 27 juízes, um para cada Estado-membro. Eles podem reunir-se em sessões plenárias ou em sessões parciais para resolver anualmente muitas centenas de causas provenientes de todos os países europeus. Nestas causas, nesses processos, os Estados-membros podem participar livremente quando considerem que a questão submetida àquela corte, que se refira a um determinado caso, possam ter reflexo sobre interesses nacionais ou, em todo caso, em situações semelhantes em todos os outros estados. Por isso, com frequência, os estados intervêm nesses processos para para terem a própria opinião representada, mesmo se a causa naquele determinado momento se refira a um outro estado. Neste campo, neste terreno, a atividade da advocacia do Estado é de grande interesse, porque nós representamos o governo italiano em todas as causas frente à Corte de Justiça das Comunidades Europeias. Portanto, já que nós expressamos a nossa opinião sobre as questões tratadas, todas essas questões tratadas, nós contribuímos com certeza para a criação e o desenvolvimento do direito comunitário.
aquele direito comunitário que, eu repito, será de interesse comum e preponderante e prevalente, com preponderância sobre os direitos nacionais. As matérias já são infinitas, porque as competências da Comunidade Europeia se referem cobrem tantos temas, praticamente quase todos. No início, a partir dos exclusivamente econômicos, no início, porque se falava nos primeiros anos da Comunidade Europeia de um mercado comum. E a Comunidade Europeia se chamava Comunidade Econômica Europeia. Hoje, o mercado comum é somente uma parte desta comunidade e a Comunidade Econômica Europeia tornou-se, tout court, a Comunidade Europeia. Com certeza, o desenvolvimento não foi fácil, esse desenvolvimento nem rápido. Mas, graças aos céus, nós chegamos a um ponto em que há enormes convergências de legislações, porque a Comunidade Europeia, ao ditar as próprias normas, forma depois não somente o direito comunitário, mas também a orientação para os direitos comuns nacionais. Além das causas, das questões de interpretação de leis, a advocacia do Estado frente à Corte de Justiça, ao Tribunal de Justiça, representa também o Estado italiano nos momentos em que o Estado italiano entra em conflito com a Comunidade Europeia em determinadas questões. Às vezes acontece, como em todos os estados, que nós podemos ser acusados antes ou depois de ter feito alguma coisa de pouco legítimo ou de pouco compatível com as leis comunitárias. Então, abrem-se discussões sobre esse tema. Falo do exemplo mais clamoroso que houve nos últimos tempos. Nós temos uma lei financeira, uma lei orçamentária, que instituiu um imposto regional sobre as atividades produtivas. É um imposto que provoca uma entrada, produz uma entrada muito boa, uma entrada financeira, tributária muito boa. A Comunidade Europeia diz que este imposto não era compatível com as leis comunitárias. E a Corte de Justiça teve que tomar uma decisão sobre este caso, teve que julgar este caso. Se nós houvéssemos perdido essa causa, nós teríamos tido um estrago econômico, um prejuízo econômico para o Tesouro, que teria provocado uma queda financeira, uma catástrofe financeira na Itália, porque falava-se de 30 bilhões de euros por ano de perda, correspondente a 150 bilhões de euros que nós teríamos que ter restituído por impostos ou taxas recolhidas ilegitimamente. Eu não sei quanto corresponde isso em reais. 300 bilhões de reais. Teria sido um número terrível, espantoso. Nós defendemos esta causa frente à Corte e ganhamos. Por quê? As pessoas, os cidadãos não ficaram muito contentes na Itália, mas nós fizemos o nosso dever. Ou seja, o prejuízo para o cidadão teria sido muito maior se nós tivéssemos, se os cidadãos não tivessem pago esse imposto, mas tivessem encontrado um desastre nacional. Isso porque a advocacia do Estado exerce funções de grande interesse nacional, às vezes. Quais são os nossos deveres, nossas obrigações? Aqui há uma grande variedade, que eu já mencionei a vocês, que o advogado Marcelo Loval também mencionou. Entre a Itália e o Brasil há uma série de coisas que são diferentes. O Brasil é um Estado federado, a Itália não. A Itália está dividida em regiões, mas a unidade estatal é
Mas o Estado é unificado, é um só, não há um Estado federalizado, portanto, não existem juízes federais e juízes estaduais, existem somente juízes representantes do Estado. A justiça é uma prerrogativa exclusiva do Estado, e por isso a advocacia do Estado defende os interesses do Estado frente a todos os juízes italianos, de qualquer espécie e grau, seja o juiz ordinário, seja aqueles que tratam dos direitos subjetivos dos indivíduos, onde o Estado é num sistema de igualdade, paridade com o cidadão, e são tribunais, corte de apelo, cassação. Seja frente aos juízes administrativos que tratam de questões que se referem aos poderes do Estado. Portanto, as atividades administrativas do Estado, em que o Estado se diferencia do cidadão, não está no mesmo pé de paridade ou de igualdade, mas exerce um poder. Então, neste caso, os juízes se chamam os tribunais administrativos e o Conselho do Estado, que é o segundo grau dessa estrutura. Em todos estes casos, como no resto da nossa atividade de consultoria, o advogado do Estado representa, sim, o Estado, mas não deve vencer a causa a qualquer custo. Nós não defendemos o Estado com os olhos fechados, nós defendemos o Estado tendo sempre em consideração quais podem ser os interesses da coletividade. Portanto, nós sugerimos à administração comportamentos que devem ser adotados, nós a orientamos para que mantenha um comportamento juridicamente correto. Com certeza, a decisão final corresponde à própria administração, mas a nossa sugestão é muito escutada, porque nós fazemos essa atividade de modo que a nossa defesa não seja nunca subjugada pelos interesses, por uma defesa incondicional e extremista do interesse do Estado. Porque, como justamente foi dito aqui nesta sede, nós representamos o Estado do modo completo, na sua dimensão social, que é algo de muito diferente do governo, que pode mudar de vez em quando. Nós, aqui foi afirmado também nesse seminário ontem, eu gostei muito dessa afirmação, que se diz que os governos passam e o Estado permanece. Portanto, nós temos que defender o Estado da melhor maneira. A nossa estrutura é uma estrutura simples, nós não somos muito numerosos, somos 370 advogados em toda a Itália. Estamos divididos em uma advocacia geral, que está em Roma, e a advocacia distritual dos distritos, que são 25 distritos, que correspondem aos distritos da Corte de Apelo, mais ou menos uma para cada região. Mas todas são coordenadas pela Advocacia Geral, que tem sede em Roma, de maneira que há sempre e logicamente uma autonomia profissional de cada advogado do Estado, mas está claro que, devido ao fato que somos uma estrutura unitária, que temos que representar os interesses da mesma maneira, também há orientações que são unânimes, são concordadas. Do ponto de vista ético, porém, se um advogado do Estado considera que não deve compartilhar de maneira absoluta uma determinada tese, ele pode pedir de ser substituído e que aquela causa seja confiada a outro advogado. E este é um princípio elementar, no nosso parecer, de independência e também de respeito das opiniões de cada um de nós. Nós somos uma estrutura que custa muito pouco para o Estado. Por quê?
sem dúvida, dirigir-se a um advogado do Estado, é um bom negócio, porque é verdade que nós temos um salário, mas está claro que o custo da advocacia é sempre muito inferior aos custos que o Estado teria que encarar se tivesse que confiar cada uma das suas causas a determinados advogados de fórum livre em cada momento. Sei que há um certo interesse em que haja um esclarecimento sobre esse ponto. Nós somos, do ponto de vista econômico, temos o mesmo nível dos juízes. Nós temos uma carreira muito semelhante à dos magistrados, da magistratura. As nossas classes de categorias salariais por ancianidade são adequadas, identificadas ou iguais àquelas dos juízes, aos graus correspondentes da magistratura ordinária e administrativa. Mas nós temos também algo que nos permite fazer com que a vida nossa seja um pouco mais simpática. Se trata de incentivos que, na minha opinião, deveriam existir em todos os lados, porque o homem deve ter um incentivo de alguma maneira. Ou seja, nós, no momento em que ganhamos uma determinada causa e o juiz liquida as despesas, né, em nosso favor, nós temos o direito de receber a parte daquela soma que não vão para o Estado, mas vão para uma caixa determinada única, um fundo único que é dividido entre os advogados do Estado. Esse é um tema que parece interessante aqui. Então, eu creio que eu posso dizer alguma coisinha a mais além disso, porque existem casos, eu creio que existam também no Brasil, casos parecidos em que o juiz, embora dê razão a uma das partes, não condena a pagar as despesas, mas declara aquele que nós chamamos a compensação das despesas, ou seja, cada um assume as próprias despesas na causa. Isto ocorre quando o juiz reconhece que a causa poderia ser discutível. Nesse caso, se nós ganhamos a causa 100%, ou seja, não 99%, 100%, nós não temos essa liquidação de despesas em nosso favor. Nós pedimos ao Estado a metade das despesas, dos proventos que o juiz teria liquidado num caso semelhante. Esta metade de gasto de despesa também é destinado a este fundo que depois entre nós é distribuído. Isso, sem dúvida, torna a nossa vida um pouco mais tranquila. Agora eu vou concluir. Eu vou roubar alguns poucos minutos de vocês. Eu vou dizer somente que é preciso fazer algumas coisinhas mais. Nós temos já 130 anos de existência. De vez em quando a gente faz uma reforma. Já está passando muito tempo que nós estamos parados e nós temos que fazer algumas reformas para poder fazer com que a nossa profissão seja mais eficiente, mais eficaz. Os tempos mudam e, portanto, é preciso absolutamente adequar-nos aos tempos, à época. Graças aos céus, todos pudemos ver aqui quais as enormes vantagens que ofereceram os sistemas informáticos para o nosso trabalho, que nós aplicamos cada vez mais. Mas nós temos a necessidade também de desenvolver nós mesmos para fazer com que o nosso trabalho seja mais eficiente e mais dinâmico.
Neste sentido, a proximidade e a comparação com as instituições semelhantes em outros lados é muito estimulante, porque a experiência de cada um pode pode produzir frutos muito interessantes também para a administração gêmea. Eu creio que com isso eu vou concluir que o nosso encontro de hoje seja um passo adiante para o desenvolvimento dos nossos dois sistemas que estão caminhando paralelamente, mas têm necessidade de buscar apoio uns dos outros para oferecer ao Estado ético também, ao Estado social, na sua forma mais elevada, na sua mais elevada função, toda a nossa contribuição, toda a nossa capacidade. Eu agradeço a vocês e desculpe se eu abusei um pouco do tempo de vocês. Muito obrigado. Ringrazio Vossa Excelência. Que tornaram o nosso evento, acredito, muito mais importante e saboroso, digamos assim. E, além de tudo, gostaríamos de convidá-lo para, logo mais, se tiver a plateia alguma pergunta, enviar ao nosso convidado para que ele possa responder, não sei, dentro do nosso tempo. Eu vou, como estamos num debate democrático, eu tenho o prazer de dar a palavra ao nosso advogado-geral da União, ministro José Antônio Dias Toffoli. Ministro. Uma boa tarde a todos. Cumprimento e agradeço e saúdo o colega advogado-geral da República Italiana com muita emoção. Meu avô nasceu em Treviso, no Vêneto. O pai dele, quando ele tinha 8 anos, em 1888, foi com um carrinho de mão, a mulher grávida e 5 filhos, do Vêneto a pé até o porto de Gênova, embarcou num navio com destino ao Brasil. Esse navio teve um problema, quase afundou, voltou. Depois ele embarcou num outro navio, depois de 2 meses chegou no museu, no que é hoje o Museu do Imigrante, mas na época a Casa do Imigrante, na região da Moca, em São Paulo, e depois de lá foi contratado pela família Vergueiro para trabalhar no Espírito Santo do Pinhal, uma cidade cerca de 150 quilômetros de São Paulo. Digo isso com emoção, porque nós vimos aqui quantos anos existe a advocacia da Itália, 130 anos, e essa importância que o italiano dá à cultura, às instituições. E eu conheço toda essa história porque esse meu bisavô, pai do meu avô, que nasceu na Itália, ele escreveu um diário até o dia que ele morreu, em 1914, aqui no Brasil. Então ele tem toda a história desde quando saiu trabalhador rural na Europa e morreu trabalhador rural no Brasil. E deixou esse legado de história para sua família. Na final da última Copa do Mundo, estive com a minha filha, ela com a
com 7 anos e a camiseta da Itália, torcendo pela vitória da Itália diante da Alemanha. Por curiosidade, o nosso advogado-geral é casado com uma alemã. Como foi a torcida lá, avocado? Está aqui presente, gostaria que uma salva de palmas à senhora do advogado-geral. Senhora Gabriela. Mas gostaria aqui de não comentar tamanha similitude entre as funções e a organização e inclusive em alguns desejos que temos, né? Que ele colocou aqui, as questões internacionais, questões relativas aos honorários, né? Mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e estando diante de uma cultura milenar, um povo que tem uma estrutura milenar de organização, embora no formato de Estado Central há menos tempo, né? Ele citou aqui o nosso herói que foi casado com uma brasileira, com a Anita Garibaldi, né? Que também com ele foi para a Itália e ajudou e lutou na unificação da Itália, pela República Italiana. Mas de chamar a atenção para alguns números que impressionam comparados com o Brasil. Seja a diferença de tempo de existência da instituição, mas seja, por outro lado, naquilo que diz respeito ao tamanho e às estruturas. E é por isso que eu sempre tenho me batido e dito com insistência na necessidade de mudança da mentalidade, da cultura jurídica e da cultura do conflito no nosso país. As senhoras e os senhores ouviram do nosso querido colega, advogado-geral da Itália. E antes preciso lembrar, a Itália tem cerca de 75 milhões de habitantes, portanto, em número de habitantes é metade do Brasil, um pouco mais da metade do Brasil, mas é um estado central. E ele disse aqui, são 370 advogados. Aqui no Brasil, se nós fôssemos somar o número de advogados públicos federais com o número de advogados públicos dos estados e do Distrito Federal e com os advogados públicos dos municípios, qual seria o número a que chegaríamos? Com certeza passam dos 10 mil, porque só entre advogados da União, procuradores federais e procuradores da Fazenda Nacional, já passamos na ativa dos 5 mil. Então são números que impressionam comparativamente. Isso demonstra uma necessidade de nós fazermos certas reflexões sobre a forma como nós procuramos lidar com a nossa organização do Estado brasileiro. Eu não digo único exclusivamente na questão do meio jurídico, mas é uma cultura geral, E é por isso que eu tenho me batido muito, doutor Oscar, no sentido de se diminuir a conflituosidade, de se procurar soluções mais no sentido da conciliação, da mediação. E nesse sentido é importante um trabalho preventivo. E aí eu já faria uma primeira pergunta,
se a advocacia geral na Itália, se a advocacia pública italiana, ela também exerce ou não o papel do consultivo. Sì, devo precisare che defendemos, sim, é verdade, as causas à frente a todos os juízes nacionais, mas temos também um critério seletivo. Senão, não conseguiríamos fazer o nosso trabalho. Por isso, procuramos de confiar aos funcionários administrativos. Lógico que, com a ajuda da lei, algumas causas nas quais achamos que não seja necessária uma competência de 360 graus, mas que olhe para coisas extremamente setoriais. Por exemplo, não tratemos de procedimentos executivos. Não tratamos os juízos tributários em frente às comissões tributárias de primeiro e segundo grau. Tratamos as causas tributárias somente à frente à Corte de Cassação. A minha política pessoal é aquela de criar e de procurar limitar a atividade dos advogados a causas mais importantes, deixando as causas menos importantes aos cuidados de escritórios legais das suas próprias administrações. Então, se podemos concentrar o nosso trabalho sobre as questões maiores e concentrar o nosso trabalho na atividade de consulência da pública administração, isto é, sobre as questões de máxima que tem um valor que vai bem para lá do caso concreto preciso, nós damos ao Estado um bom serviço. Um outro problema, e de fato, da justiça, mas não só na advocacia, procurar encontrar sistemas de justiças alternativas. Hoje não podemos confiar aos juízes toda a carga de trabalho que vem de instâncias de cada cidadão. Devemos ter sistemas alternativos que não necessitam da atividade dos juízes. Esse é como eu entendo como advogado geral. Esses esclarecimentos acho que foram bastante apropriados e quando menciona Sua Excelência tribunais administrativos, exatamente no Brasil não há esses tribunais propriamente ditos. Há as agências reguladoras, mas as suas decisões podem depois ser submetidas ao judiciário. E as agências reguladoras regulam setores de mercado, setor elétrico, setor de minas e energia, setor de aviação e de defesa da concorrência, como o CAD. Mas várias dessas decisões depois são... Queste decisioni dopo sono sottomesse al potere giudiziario per la parte che l'avvocatura pubblica in questo momento deve difendere la posizione dello Stato frente. Então há uma eternização de conflitos, né? E que é por isso que eu digo que é necessária uma mudança de mentalidade que transcende
o meio jurídico, porque mesmo a sociedade parece que não confia no Estado, Poder Executivo, ou no Estado, Administração Pública, e passa a confiar mais no Poder Judiciário, no sentido de que a ele todas as decisões administrativas acabam sendo submetidas. E daí talvez esse número enorme de advogados públicos que precisamos e que mesmo se comparados com o da Itália são muito mais, mas comparado com a demanda que temos aqui, ainda é um número insuficiente para o trabalho consultivo e de contencioso que temos em nosso país. Então é necessário uma mudança de mentalidade que também atinja o próprio mercado, o próprio setor empresarial, produtivo, e que o Estado passe a demonstrar e ocupar um espaço público de maior afirmação e de maior segurança. Eu acho que esse é um pensamento que nós temos que caminhar cada vez mais no Brasil para termos aí condições de diminuir o litígio e o número de conflitos. Por outro lado, para finalizar minhas observações e poder Vossa Excelência atender alguns colegas aqui que queiram fazer alguma pergunta, gostaria de lembrar, nessa comparação com a Itália, algo que o presidente Lula mesmo citou aqui na abertura do seminário. Quando chamava a atenção do presidente, e ele disse a juventude da plateia, a juventude dessa advocacia pública que nós temos, que o Brasil tem, e ele dizia que o Brasil, é uma beleza de país, porque é um país ainda por se construir. E aí a emoção sempre é grande, O desafio é sempre maior. Se existem dificuldades, por outro lado, existe uma participação muito grande de cada um de nós na construção de uma nação. Então, se nós compararmos, se fôssemos comparar aqui, eu tenho menos de idade do que o querido colega Oscar tem de advocacia pública italiana. São coisas que impressionam, Impressionam. O senhor tem de advocacia pública 3 ou 4 vezes o número de anos que a Advocacia Geral da União tem no Brasil. Então, se por um lado temos muitas dificuldades, temos muita emoção em viver um momento de construção, e a presença de Vossa Excelência, que volto a agradecer, esse depoimento muito objetivo, diga-se, muito claro, muito preciso, das várias competências e da estruturação e da história da Advocacia Geral da Itália, nos será muito útil para as nossas reflexões e para o nosso seminário. Então, agradeço enormemente a vinda de Vossa Excelência a esse seminário e agradeço à Embaixada da Itália por todo o apoio, todo o acompanhamento que tem nos dado. Muito obrigado. Continuando. Eu só gostaria de colocar algumas pequenas reflexões do que eu pude notar ali, tanto do sistema italiano quanto brasileiro, justamente para identificarmos qual é a nossa função constitucional, afinal. A função essencial à justiça, eu verifiquei que não existe diferença de atuação no plano interno para o plano internacional. A função do advogado público, essencial à justiça, é de garantir
os direitos fundamentais, não só dos indivíduos do seu próprio país, como também garantir a função de separação de poderes e divisão de poderes das instituições, para que o Estado justamente não atue contra o cidadão. Então, até lembrando da palestra do ministro Gilmar Mendes, eu notei que a função do advogado público, na realidade, é internamente impedir o excesso da atuação do Estado contra o cidadão. E do outro lado, também assegurar que aquelas atribuições que foram conferidas por lei sejam ameaçadas, porque na concentração de poderes nós notamos que esse desenvolvimento que nos parece, que pode nos parecer normal, chega a tal ponto que o país dito soberano alcança, por união de soberania, por união de poder soberano, o totalitarismo. Foi a partir daí que, a partir da Constituição de 1948 da Itália, que se renovou o papel do advogado público. O que era antes para se defender a soberania do Estado-nação foi revisto para que o advogado público exerça realmente o controle de excesso das instituições públicas. E isso nós fazemos no consultivo. A nossa sociedade, que tendo como elemento de soberania antes era a família, tendo pai soberano, depois chefe de tribo soberano, chegou à sociedade mundial, chegou no Estado-nação, nossos problemas continuaram, passou para o regional e humanidade. Nós temos problemas agora que são comuns em toda a humanidade, e essa é a nossa vertente de defesa também dos direitos humanos e defesa das instituições perante as contendas internacionais, os tribunais internacionais, os tribunais arbitrais. Nós ainda estamos com a mentalidade, com a identidade social ligada ao Estado-nação, com soberania. O interessante aqui da palestra da Avvocato Fiumara é que eles estão numa identidade social já regional, com a comunidade europeia. Para quê? Para a justiça. O que é a justiça? Lembro de Kant, é paz interna e externa, contra a guerra e a paz interna. Então nós temos agora a atuação perante a Corte de Haia, devemos ter, Corte de Direitos Humanos, sim, arbitragens, que o Brasil e a Itália até são exemplos de que fizeram parte, e tribunais internacionais. E aqui nós devemos até lembrar que pelo Tratado de Roma, do Tribunal Penal Internacional,
Nós temos previsão, existe até um projeto de lei que está em tramitação no Congresso para aplicação do tratado de cooperação judiciária internacional. E lembro ainda, por exemplo, no sistema que nós deveríamos alcançar, que nós deveríamos avançar para o sistema regional, como é na Europa, que, por exemplo, na Europa o mandado de prisão agora é internacional. Olha só a cooperação judiciária. Aquele que foi acusado de atentado à bomba na Inglaterra foi preso na Itália e foi enviado novamente sem processo de extradição. Isso é justiça. Então, acredito que nós devemos realmente refletir no nosso papel e nós vamos verificar o seguinte, que nós temos realmente papel essencial e é o mesmo papel tanto na vertente interna quanto internacional, de ser fiel às nossas instituições, principalmente aquelas instituições no âmbito interno, porque esse lida com o povo diretamente, e menos no âmbito externo, porque mais importante é assegurar, creio, que a autonomia das instituições internas para que não exerçamos, o Estado não exerça aquele papel contra o cidadão, do que no âmbito externo, em que nós tenhamos que defender pura e simplesmente o ato de soberania. Por isso eu vejo até que existe o reconhecimento aqui por parte da Itália de em várias demandas internacionais e principalmente por falta de justiça. E seria, na realidade, também uma ideia a ser refletida, a existência de um contencioso realmente, ou um tribunal administrativo, para que o advogado público, ao invés de ir até o judiciário, realmente atue perante o cidadão e atenda naquilo que o Estado já reconheceu. Isso desafogaria muito o Poder Judiciário. Então, apenas para finalizar, eu gostaria que refletíssemos realmente o nosso papel, qual é o nosso papel, e talvez possamos colocá-lo agora em prática e principalmente verificar que as atribuições e as prerrogativas dos advogados públicos são necessárias, sim, definidas, sim, para que ele possa exercer esse papel de defesa das instituições e da população. Eu queria agora agradecer a todos e passar principalmente a palavra ao ministro Toffoli novamente, vou passar a palavra à plateia para saber se existe alguma pergunta formulada ao nosso convidado. E coloco até aberto. E se não tivermos nenhuma pergunta a ser feita, eu vou passar a palavra. Sim. Onde? Temos a pergunta? Por favor. Excelentíssimo senhor advogado-geral da Itália, excelentíssimo senhor ministro Toffoli,
Meu nome é Milton Toledo Júnior e tenho a honra de dirigir a área internacional da AGU já há pouco mais de 5 anos. E não poderia me furtar essa oportunidade de, tendo a exposição tão clara de Vossa Excelência a respeito da atuação, em especial no âmbito internacional, da Avvocatura dello Stato italiana, manifestar a nossa satisfação de, num primeiro momento, identificarmos que não estamos sós. Não? Em tempos em que falamos, né, e com muita propriedade temos pregado a diminuição da litigiosidade no Estado brasileiro, eu gostaria bastante de reiterar o que já foi dito por Vossa Excelência, também pelo Dr. Marcelo Duval, que, casuisticamente, a aproximação das nossas instituições se deu num contexto de contencioso internacional, em que a Advocacia Geral da União patrocinava a defesa do Estado brasileiro numa demanda arbitral promovida pela República Italiana. E, na oportunidade, eu lembro-me de falando, junto com a minha colega, a doutora Daniela Leix, que aqui me acompanha também, com os advocados dello Stato, doutor Gaetano Zotta e doutora Marina Russo, e falando a respeito fazendo algumas rápidas comparações com as nossas instituições, em especial com as nossas carreiras, me chamou muita atenção justamente a menção que se fez ao fato de a carreira de Avvocato dello Stato da República Italiana ser a mais atrativa carreira jurídica da Itália. O Vossa Excelência deixou mais claro hoje as razões dessa atratividade, mas, sob o ponto de vista que nos compete assinalar com mais precisão nesta ocasião, é muito interessante para nós verificarmos que estamos num caminho certo, aproveitando e nos inspirando na experiência dessa instituição centenária, que falava da atuação internacional no âmbito da Corte da Haia. No nosso caso, não houve nenhum litígio ainda na Corte da Haia, depois da implementação da Advocacia Geral da União. Mas já no caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a nossa casa, a Advocacia Geral da União, patrocinou a defesa do Estado brasileiro, né, em todas as ações, embora tenha sido apenas 2, né, eu acho que fica melhor falar todas as ações manejadas contra o Estado naquela corte internacional. Assim também o fez em arbitragens internacionais, também em apoio a demandas internacionais, né, esse apoio prestado à República Brasileira, também com a mesma ressalva feita por Vossa Excelência no que tange aos litígios em furos estrangeiros, né? Justamente porque precisamos, nesses casos, de apoio de advogados locais, né? O Estado precisa contratar advogados locais. E também, com muita propriedade, Vossa Excelência falava da defesa de Estados estrangeiros, né? Pela Avvocatura dello Stato. Nós também temos já uma vasta experiência em sede de cooperação jurídica internacional, inclusive com a Itália, figurando como Estado requerente, tanto em matéria penal quanto em matéria civil, oportunidades várias em que promovemos, nas mais das vezes com bastante êxito, né, a defesa desses interesses do Estado estrangeiro. Então, nesse contexto, né, bastante amplo que me manifesto, eu talvez não fizesse perguntas, mas pedisse algo como que uma orientação de Vossa Excelência. Gostaria de poder beber um pouco mais da experiência, não só de Vossa Excelência, como também dessa centenária instituição, que é a Avvocatura dello Stato da República Italiana. Existem planos da Avvocatura dello Stato para o incremento da atuação internacional na Itália. Em especial, eu gostaria de saber de Vossa Excelência como vê a atuação dos Avvocati dello Stato no apoio jurídico às embaixadas da República Italiana. E uma outra pergunta, e agora talvez seja num foco mais prospectivo, porque, como todos nós sabemos, o sistema comunitário europeu é um sistema jurídico que não apenas não tem precedentes
no mundo, como não tem nenhum paralelo. O direito supranacional da União Europeia é algo que está bastante distante da nossa realidade de integração regional. No entanto, também sabemos todos que no âmbito do Mercosul existe um tribunal, no âmbito do qual se espera que o incremento, sobretudo o aumento de densidade da integração no âmbito desse Mercosul, possa-se também ver aumentadas as disputas, tanto de ordem comercial como em relação a outros temas afetos à integração regional. Qual seria, guardadas as devidas proporções, o espaço que Vossa Excelência vê para que, agora, pensando talvez na Advocacia Geral da União, na realidade brasileira, avance nesse contexto de integração regional? Muito obrigado. Bem, é muito interessante tudo o que você disse, mesmo o seu pedido que você fez é de muito interesse, tudo o que você falou. Eu quero deter-me sobre 2 pontos. Eu agradeço a sua gentileza e as expressões muito belas que você dedicou à advocacia da União Italiana. Meu primeiro ponto é que o aspecto mais delicado, é aquele que se refere às relações entre os Estados. A comunidade europeia nasceu após uma terrível guerra. E no início contou com a participação de países que haviam lutado ferozmente uns contra os outros durante a guerra. Os países originários, eu lembro que são a Itália, a Alemanha, a França, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. Poucos anos antes, eles lutavam entre eles, deixando milhões de mortos nos campos de batalha. Depois de poucos anos, constituiu-se a Comunidade Europeia, primeiro como comunidade do carvão e do aço, e depois como comunidade econômica, MEC. Naquela época se chamava MEC. Essa palavra hoje desapareceu, mas antes se falava de MEC, Mercado Comum Europeu. Não foi fácil desenvolver essa comunidade europeia. Antes, eu dizia a vocês que o direito comunitário prevalece sobre o direito nacional. Isso não está escrito e não estava escrito em nenhum lugar isto. Nos tratados que instituíram a Comunidade Europeia não havia nenhuma menção a nada disso. Foi uma criação de jurisprudência. Este é um dos grandes méritos da Corte de Justiça das comunidades europeias, que no início assumia poucas causas. Hoje trabalha com muitas causas, mas desde o começo foi uma atividade revolucionária. Por quê? Conforme as regras comuns do direito internacional, os tratados não são diretamente aplicáveis, portanto, as leis estabelecidas a nível internacional são aplicáveis no Estado somente quando sejam ratificadas e transcritas, transpostas para as normas, conforme as normas nacionais. Vice-versa, por outro lado, a comunidade declarou que as leis da comunidade devem ser diretamente aplicadas nos estados sem necessidade de uma recepção, um recebimento formal por parte da legislação nacional de cada país. O cidadão pode pedir frente ao juiz nacional a aplicação do direito comunitário. São 2 sentenças fundamentais que a Corte de Justiça emitiu após poucos anos de exercício da sua função. E isso produziu um impacto não de fácil assimilação, porque houve fortes resistências por parte dos juízes de cada país
e, inclusive, das cortes, dos tribunais superiores constitucionais. Eu falo da Corte Constitucional Italiana e alemã, as quais diziam, mas se o direito comunitário diz uma coisa e um mês depois uma lei nacional diz o contrário exatamente, então, conforme a sucessão dessas leis, deveria aplicar as leis nacionais. Depois, havendo declarado essa lei, poderia ser o caso que aquela poderia ser declarada inconstitucional posteriormente, mas a lei deveria ser aplicada. Houve uma batalha muito grande contra essa teoria, mas no final a comunidade venceu. O direito é aplicável diretamente, portanto, aí houve a grande reviravolta fundamental e importantíssima, talvez aquela no qual praticamente o mercado comum da América do Sul não chegou, e provavelmente deverá chegar a este ponto, porque de outra maneira a função da corte ou do tribunal permanece sempre uma função secundária. Nós não falamos mais, nós dizemos que os estados renunciaram a uma parte da soberania de cada um deles. Desta maneira, é possível que se integrem esses dois direitos, aquele comunitário e o direito nacional, para formar um corpus iuris aplicável em todas e quaisquer circunstâncias. Então, a nossa função nesse contexto foi fundamental também, importante, porque houve a necessidade de resolver a nível comunitário problemas que as leis nacionais teriam resolvido de maneira diferenciada, disforme. Portanto, uma das regras fundamentais é justamente que, no caso de dúvida sobre a interpretação de uma norma comunitária, o juiz nacional deve suspender o seu juízo e dirigir-se à Corte Europeia para que ela determine a regra, estabeleça qual é a determinação a ser aplicada. E aí, nossa atividade, então, nesse contexto, passou a ser essencial. O segundo ponto que o senhor mencionou foi relacionado com a atividade de consultoria, mesmo no terreno internacional. O problema se coloca também a nível nacional, porque nós desenvolvemos uma atividade de consultoria também, não somente entre as paredes da advocacia dos nossos, mas também junto às administrações, às instituições de administração, para fornecer-lhes uma contribuição imediata, mesmo para a formulação de leis. No meu currículo, que foi muito gentilmente lembrado aí pelo colega, disse que eu exerci a função de chefe de legislativo, do escritório legislativo, ou o chefe de gabinete em alguns ministérios. Nestes anos, eu fazia funções, por um lado, de advogado do Estado, como na advocacia do Estado, e também exercia a função de conselheiro do ministro, de primeiro conselheiro de um determinado ministro, na formulação das leis, de normas, de aspectos de uma certa relevância, evidentemente contando com a ajuda de outras pessoas, mas uma atividade desse tipo pode também ser feita junto às embaixadas, por exemplo. Evidentemente, as embaixadas importantes, digamos, onde
as pequenas embaixadas em países menores não oferecem grandes problemas, mas onde haja a oportunidade, a necessidade de uma ajuda mais eficaz, mais imediata, a nível jurídico, por que não? Nós estamos pensando, por exemplo, em instituir uma sede da Advocatura do Estado em Bruxelas ou em Luxemburgo. Bruxelas como, digamos, capital da Europa, sede das maiores instituições europeias, do Executivo Europeu. E Luxemburgo como lugar onde concretamente se apresenta frente ao juiz. Não é fácil, mas nós pensamos que isso possa ser útil também, como poderia ser muito útil dar uma ajuda que em qualquer caso as embaixadas podem pedir tranquilamente e diretamente a Roma. E acontece. Eu mencionei a vocês, por exemplo, esta atividade de recuperação das obras de arte. Para recuperar as obras de arte é preciso contar com a competência técnica dos Ministérios dos Bens Culturais, é preciso incluir a competência do Ministério das Relações Exteriores por meio das embaixadas e também daqueles países nos quais nós atuamos, onde nós pedimos, neste caso, os Estados Unidos, alguns dos maiores museus dos Estados Unidos que estão restituindo algumas obras de arte à Itália, graças à ajuda do Ministério dos Bens Culturais, do Ministério das Relações Exteriores e das nossas representações diplomáticas no exterior. E com a contribuição nossa, que mandamos aí alguns advogados ao exterior, onde seja necessário, ou em Roma, dando aquele apoio jurídico que contribui para uma solução melhor dessas iniciativas das embaixadas. Considerado aqui o horário, eu gostaria realmente de encerrar o painel, já agradecendo. Sim. Já agradecendo ao público presente e gostaria também de devolver a palavra ao Avvocato Generale para fazer suas considerações finais, mas que aguarde aqui na mesa um pouquinho após as considerações finais. Por favor, ministro Filmar. Não me ouviu, não. Eu acredito que esse nosso encontro tenha sido útil e tenho certeza que terá um grande desenvolvimento. Antes de tudo, de dar um respeitoso cumprimento ao presidente Lula, que abriu esse seminário. Eu tenho muita honra de ter participado. Peço para agradecer muito ao advogado-geral, que teve a cortesia de convidar-me e de poder falar à frente de vocês, de poder falar as minhas considerações com espírito de colaboração. Agradeço em maneira particular ao colega Marcelo Duval e agradeço a todos vocês por ter me ouvido com paciência, e tenho certeza que esse nosso encontro terão grandes desenvolvimentos. Quem sabe o encontro em Roma. Agradeço também o nosso representante, ministro Guarilha, que teve a gentileza de assistir-me.
e que foi muito produtivo esse encontro. Obrigada. Ringrazio a tutti, al nostro avvocato generale dell'Unione, ministro Toffoli, e passo la parola ringraziando la presenza della